Você já se sentiu perdido, sem saber como dar o próximo passo em sua jornada de fé? Imagine receber uma orientação direta de Deus que não só transforma sua vida, mas também redefine seu propósito. Hoje, vamos explorar o chamado de Abraão e como ele enfrentou dúvidas e desafios, mudando o curso da história e nos oferecendo lições valiosas sobre fé e obediência. Prepare-se para descobrir como essa história antiga pode iluminar seu caminho e inspirar você a encontrar clareza e propósito. O que você vai aprender hoje pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Em nosso canal Palavra e Universo, exploraremos a profunda conexão entre os ensinamentos bíblicos e a vida cotidiana. Aqui, você encontrará insights valiosos sobre como aplicar as lições da Bíblia para enfrentar desafios e encontrar propósito. No vídeo de hoje, vamos desvendar como a história de Abraão oferece clareza e inspiração para aqueles que buscam entender melhor sua fé e propósito. Em Ur dos Caldeus, uma terra rica e próspera, Abraão vivia uma vida aparentemente estável e confortável. Foi nesse cenário que Deus se revelou a ele, fazendo uma promessa que mudaria não só sua vida, mas a história de toda a humanidade. Deus ordenou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Essa chamada não foi apenas um convite, mas uma ruptura radical com o passado e um salto para o desconhecido. Abraão, com aproximadamente 75 anos, estava sendo chamado a abandonar suas raízes e confiar em uma promessa divina de uma nova terra e descendência. Mas por que Abraão decidiu obedecer a esse chamado? Qual era a força por trás dessa fé inabalável que o levou a deixar tudo o que conhecia? E quais foram os primeiros passos que ele deu ao aceitar essa jornada? A decisão de Abraão de obedecer a Deus e deixar Ur foi um ato de fé monumental. Ele não tinha mapas, nem garantias, apenas a promessa de que Deus estaria com ele e faria dele uma grande nação. Abraão, sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló partiram, levando consigo todos os seus bens e servos. Essa viagem era uma jornada para o desconhecido, uma travessia do conforto para a incerteza, movida por uma promessa divina. Ao seguir a ordem de Deus, Abraão demonstrou uma confiança extraordinária, não apenas na palavra de Deus, mas também na bondade e fidelidade do Criador. Esse ato de fé inicial é uma metáfora poderosa para a vida de todos os crentes, simbolizando o abandono de velhas seguranças em busca de um propósito maior. Cada passo dado por Abraão, cada desafio enfrentado, reforçava a promessa de Deus e moldava sua jornada de fé. Ao seguir sua jornada, Abraão enfrentou diversos desafios e incertezas, mas sua fé em Deus permaneceu firme. Ele deixou para trás não só sua terra natal, mas também uma vida de comodidade e segurança, embarcando em uma aventura espiritual que exigia total dependência da orientação divina. Abraão chegou à terra de Canaã, um lugar que ele não conhecia, mas que Deus havia prometido a ele e a seus descendentes. Essa nova terra representava não apenas um destino físico, mas também um marco espiritual na caminhada de Abraão com Deus. A cada passo, Abraão se aproximava mais da realização da promessa divina, e cada desafio superado era um testemunho da fidelidade de Deus e da obediência de Abraão. A coragem de Abraão ao responder ao chamado de Deus é um exemplo inspirador para todos nós. Sem hesitar, ele deixou para trás tudo o que era familiar e confortável, levando consigo apenas a promessa divina e a confiança no plano de Deus. Abraão não tinha garantias concretas, apenas a palavra de Deus e uma fé inabalável que o guiava através das incertezas. Sua decisão de obedecer à ordem de Deus demonstra uma entrega total e uma disposição de sacrificar sua própria segurança pelo cumprimento do propósito divino. Essa resposta corajosa de Abraão é mais do que um simples ato de obediência. É um testemunho de sua profunda fé e confiança em Deus. Ele não questionou as dificuldades que enfrentaria, nem as perdas que poderia sofrer. Em vez disso, ele se concentrou na promessa e na fidelidade de Deus. Essa determinação e coragem são elementos essenciais que Abraão exemplificou ao longo de sua jornada, inspirando gerações futuras a confiar plenamente em Deus,
mesmo quando o caminho parece incerto e desafiador. Ao seguir a direção divina, Abraão iniciou uma jornada que não apenas transformaria sua vida, mas também estabeleceria um exemplo duradouro de fé e obediência para todos os crentes. Sua disposição de seguir a voz de Deus, mesmo sem saber o destino final, é uma metáfora poderosa para a caminhada de fé de cada indivíduo. Abraão nos ensina que a verdadeira coragem não está na ausência de medo, mas na disposição de avançar confiando nas promessas de Deus, mesmo quando o caminho à frente está coberto de incertezas. A chegada de Abraão à terra de Canaã marca um momento crucial em sua jornada de fé. Canaã não era apenas uma terra desconhecida, era o destino prometido por Deus, onde Abraão e seus descendentes floresceriam. Ao pisar em Canaã, Abraão enfrentou um novo conjunto de desafios e incertezas. A terra estava habitada por outras nações, e a promessa de Deus ainda não havia se concretizado completamente. No entanto, Abraão estabeleceu seu acampamento e começou a explorar o território, sempre guiado pela fé nas promessas divinas. Essa nova fase da jornada de Abraão é marcada pela construção de altares e pela adoração a Deus, sinalizando sua contínua devoção e confiança. Abraão construiu altares em lugares estratégicos, como Siquém e Betel, consagrando a terra ao Senhor e marcando sua fé em ação. Esses altares simbolizavam não apenas sua adoração, mas também seu compromisso contínuo de seguir a orientação divina, mesmo quando as circunstâncias pareciam incertas. Enquanto explorava Canaã, Abraão experimentou tanto a provisão divina quanto os desafios inerentes à nova terra. A promessa de Deus não significava ausência de dificuldades, mas garantia a presença constante e a orientação divina. Cada altar erguido por Abraão era um marco de sua fé inabalável e de sua disposição de seguir o plano de Deus, independentemente das dificuldades que encontrasse. A jornada em Canaã não era apenas uma busca por terra física, mas uma peregrinação espiritual que moldava Abraão como o pai da fé, um exemplo eterno de obediência e devoção a Deus. Logo após sua chegada à terra prometida, Abraão enfrentou um dos primeiros grandes desafios de sua fé, uma severa fome que assolou Canaã. Esse evento testou não apenas sua resiliência, mas também sua confiança nas promessas de Deus. Sem alimentos suficientes para sustentar sua família e rebanhos, Abraão decidiu descer ao Egito, uma terra conhecida por sua abundância, em busca de provisão. Essa decisão, embora prática, foi uma prova significativa de sua fé, pois o levou a deixar temporariamente a terra que Deus havia prometido a ele. No Egito, Abraão enfrentou novos desafios e dilemas morais. Temendo por sua vida devido à beleza de sua esposa Sarai, ele instruiu-a a dizer que era sua irmã. Essa meia-verdade resultou em Sarai sendo levada para o palácio do faraó. No entanto, Deus interveio, enviando pragas ao faraó e sua casa, revelando a verdade sobre o relacionamento de Abraão e Sarai. O faraó, ao perceber o erro, devolveu Sarai a Abraão e os expulsou do Egito, mas não sem antes dar-lhes muitos bens, o que resultou em Abraão saindo mais rico do que quando entrou. A experiência no Egito foi um teste crucial para Abraão, mostrando que, mesmo nos momentos de fraqueza e dúvida, Deus permaneceu fiel à sua promessa. A fome em Canaã e a jornada ao Egito foram não apenas provações de fé, mas também lições de confiança e dependência em Deus. Abraão aprendeu que, apesar das circunstâncias adversas e dos erros cometidos, a fidelidade de Deus permanecia inabalável. Essa fase da vida de Abraão reforçou sua fé e o preparou para futuros desafios, mostrando que a jornada de fé é repleta de altos e baixos, mas sempre guiada pela mão soberana de Deus. Ao retornar do Egito, Abraão e sua comitiva se estabeleceram novamente em Canaã, agora com uma riqueza ainda maior. No entanto, essa prosperidade trouxe consigo novos desafios. Os rebanhos e servos de Abraão e Ló, seu sobrinho, cresceram tanto que a terra já não conseguia sustentar ambos juntos. Surgiram disputas entre os pastores de Abraão e os de Ló, criando tensões que ameaçavam a unidade familiar. Reconhecendo a necessidade de resolver esse conflito de maneira pacífica, Abraão, em um gesto de generosidade e sabedoria, propôs a Ló que escolhesse a terra onde desejava se estabelecer.
permitindo que se separassem em bons termos. Ló, atraído pelas regiões férteis do Vale do Jordão, optou por se estabelecer nas cidades de Sodoma e Gomorra, que eram conhecidas por sua prosperidade e beleza. Abraão, por sua vez, permaneceu na terra de Canaã, confiando na promessa divina de que essa terra seria para ele e seus descendentes. Esse ato de desprendimento por parte de Abraão não só preservou a paz entre ele e Ló, mas também demonstrou sua confiança na provisão de Deus, que garantira a ele um futuro na terra prometida. O conflito com Ló e a subsequente separação também ilustram a habilidade de Abraão em lidar com conflitos de forma graciosa e sábia. Sua atitude demonstra que, mesmo em situações de tensão e dificuldade, a fé e a confiança em Deus podem orientar decisões justas e pacíficas. Abraão entendeu que a promessa divina não estava condicionada à posse imediata de recursos ou territórios, mas sim à fidelidade contínua e ao compromisso com os planos de Deus. Esse episódio reforça a ideia de que, ao enfrentar conflitos, é essencial manter a fé e a visão a longo prazo, confiando que Deus proverá o que é necessário. Depois de se separar de Ló e estabelecer-se em Canaã, Abraão foi visitado por Deus com uma renovação e confirmação de sua aliança. Deus apareceu a Abraão em uma visão e reafirmou suas promessas, dizendo: "Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão." Essa promessa reforçava a garantia divina de proteção e recompensa em um momento em que Abraão havia demonstrado fé e confiança contínuas. A aliança foi formalizada por Deus através de um ritual significativo: o sacrifício de animais e o passar de uma tocha flamejante entre as partes divididas dos sacrifícios, simbolizando o compromisso inabalável entre Deus e Abraão. Esse momento foi crucial para a fé de Abraão. A reafirmação da aliança de Deus não apenas consolava Abraão em sua jornada, mas também consolidava sua posição como o patriarca das futuras gerações. A visão e o ritual serviram como um lembrete tangível da presença e do compromisso de Deus com ele. A aliança estabelecida por Deus não era apenas uma promessa de terra, mas também de uma descendência numerosa que se tornaria uma grande nação. Uma promessa que parecia desafiadora, dado o fato de que Abraão e Sarai ainda não tinham filhos. A renovação da aliança enfatizava a importância da confiança em Deus, mesmo quando as promessas pareciam distantes ou impossíveis. Abraão, embora ainda não visse a totalidade da promessa cumprida, manteve sua fé firme, confiando que Deus cumpriria suas palavras. Esse momento também ilustrava a dinâmica da relação entre fé e ação. A resposta de Abraão à promessa divina e seu compromisso com o plano de Deus foram fundamentais para o cumprimento da aliança. A aliança reforçada foi uma prova de que, mesmo nos momentos de incerteza e espera, Deus continua a trabalhar e a cumprir suas promessas. Para Abraão, isso significava a certeza de que seu futuro estava seguro nas mãos de Deus e que a promessa de uma grande nação, embora ainda não visível, estava em andamento. A renovação da aliança não apenas solidificou a fé de Abraão, mas também estabeleceu um fundamento firme para a continuidade do plano divino que se desenrolaria nas gerações seguintes. Essa parte da jornada de Abraão sublinha a importância de permanecer firme na fé e confiar nas promessas de Deus, mesmo quando a realidade parece contradizer essas promessas. A aliança reforçada por Deus serviu como um pilar de esperança e encorajamento para Abraão, lembrando-o de que o cumprimento das promessas divinas é garantido pela fidelidade de Deus. A história de Abraão toma um novo rumo com um dos testes mais profundos e desafiadores de sua fé: o pedido de Deus para sacrificar seu filho Isaque. Após anos de espera e promessas, finalmente Abraão e Sara tiveram um filho, Isaque, que representava a realização parcial da promessa divina. Isaque não era apenas um filho, mas o símbolo da aliança de Deus com Abraão, o herdeiro das promessas feitas a ele. No entanto, Deus ordenou a Abraão que oferecesse Isaque como sacrifício em um monte que ele indicaria. Esse pedido foi um teste radical da fé e da obediência de Abraão, desafiando-o a escolher entre a promessa e o próprio filho. Abraão, demonstrando uma confiança inabalável em Deus,
preparou-se para cumprir a ordem. Com o coração pesado, ele levantou-se cedo, preparou os sacrifícios e partiu para o local indicado por Deus, levando Isaque consigo. Durante a jornada, Isaque perguntou sobre o cordeiro para o sacrifício, e Abraão respondeu com uma fé inabalável, dizendo: Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho. Esse diálogo entre pai e filho não só destaca a profundidade da fé de Abraão, mas também a confiança contínua de que Deus cuidaria de todos os detalhes. Chegando ao Monte Moriá, Abraão preparou o altar e amarrou Isaque, colocando-o sobre a madeira. Quando estava prestes a sacrificar seu filho, o anjo do Senhor interveio, parando-o e provando que o teste de fé tinha sido bem-sucedido. Deus elogiou Abraão por sua disposição em obedecer até o fim, fornecendo um carneiro para o sacrifício em lugar de Isaque. Esse evento não apenas confirmou a fé e obediência de Abraão, mas também estabeleceu um novo entendimento sobre o propósito e a provisão divina. O teste com Isaque é um marco crucial na jornada de Abraão. Ele ilustra o conceito de fé que vai além da compreensão humana, desafiando as expectativas e exigindo uma confiança total em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer a promessa. A história de Abraão e Isaque é uma metáfora poderosa sobre a entrega total e a disposição de sacrificar até mesmo o que é mais precioso, confiando que Deus proverá e cumprirá suas promessas. O ato de fé de Abraão é um exemplo duradouro de obediência e confiança, mostrando que, mesmo diante dos maiores desafios, a fidelidade de Deus é certa e sua provisão é abundante. Após o teste de fé com Isaque, Deus continuou a afirmar e a fortalecer a aliança com Abraão, introduzindo um novo aspecto dessa aliança: a circuncisão. Deus estabeleceu a circuncisão como um sinal visível e perpétuo da sua aliança com Abraão e sua descendência. Esse rito de passagem, que envolvia a remoção do prepúcio, foi instituído como um símbolo de separação e compromisso com Deus. Deus disse a Abraão: Este será o sinal da aliança entre mim e vós. Toda a tua descendência deve ser circuncidada. A circuncisão não era apenas uma prática física, mas um profundo símbolo espiritual da pureza e da dedicação à aliança divina. Para Abraão e seus descendentes, era um lembrete constante da promessa de Deus e da necessidade de viver de acordo com seus preceitos. Ao obedecer a essa ordem, Abraão estava reafirmando sua fé e sua identidade como o patriarca da nação que Deus havia prometido. Ele próprio foi circuncidado, junto com todos os membros de sua casa, demonstrando a importância desse sinal como um compromisso pessoal e comunitário. Esse rito também marcava um momento de renovação na caminhada de Abraão com Deus. A circuncisão simbolizava um novo nível de comprometimento e um aprofundamento da aliança. Era um ato que transcendia a mera obediência e se tornava um elemento vital na vida diária de Abraão e de seus descendentes. Através da circuncisão, Abraão estava demonstrando sua disposição em se submeter à vontade de Deus e a viver em conformidade com as promessas feitas. A introdução da circuncisão como sinal da aliança sublinha a importância de rituais e sinais visíveis na vida espiritual. Eles servem como lembretes tangíveis das promessas divinas e da necessidade de viver em fidelidade a Deus. A circuncisão também reforça a ideia de que a relação com Deus é uma jornada contínua de renovação e compromisso. O gesto de Abraão, ao implementar a circuncisão em sua vida e na de sua família, é um testemunho duradouro de sua fé e obediência, estabelecendo um padrão de devoção que ressoaria através das gerações seguintes. A história de Abraão ganha uma nova dimensão com a sua ousada intercessão por Sodoma e Gomorra. Após a confirmação da aliança com a circuncisão, Deus revelou a Abraão que a cidade de Sodoma e Gomorra estava prestes a ser destruída devido à sua grande iniquidade. Abraão, movido pela compaixão e pela justiça, se levantou em defesa dos justos que poderiam estar nas cidades. Esse ato de intercessão revela a profundidade do caráter de Abraão e sua preocupação não apenas com seus próprios interesses, mas também com o bem-estar de outros. Abraão começou a interceder diante de Deus, desafiando a decisão divina
e negociando em nome dos habitantes das cidades. Ele pediu a Deus que, se houvesse 50 justos em Sodoma, a cidade não seria destruída. Deus concordou e Abraão continuou a negociar, reduzindo o número até chegar a 10. Essa negociação é um exemplo poderoso de como Abraão usou sua influência para buscar a misericórdia e a justiça, evidenciando sua profunda fé em Deus e sua preocupação com a justiça divina. Esse diálogo entre Abraão e Deus é notável por sua sinceridade e persistência. Abraão não hesitou em intervir, mostrando uma confiança inabalável na bondade e na justiça de Deus, mesmo ao desafiar a decisão divina. Ele acreditava que Deus, sendo justo e misericordioso, poderia encontrar uma razão para poupar as cidades se houvesse um número suficiente de justos. A intercessão de Abraão também revela a relação íntima que ele tinha com Deus, uma relação que lhe permitia dialogar abertamente e influenciar o curso dos eventos. Embora a intercessão de Abraão não tenha conseguido salvar Sodoma e Gomorra, ela ilustra o poder da oração e da intercessão na vida espiritual. A disposição de Abraão em interceder demonstra como a fé pode ser usada para buscar a justiça e a misericórdia, mesmo em face de grandes desafios. A intercessão também destaca o papel de Abraão como um mediador, refletindo o caráter de alguém que se preocupa com o destino dos outros e busca ativamente a intervenção divina para alcançar um resultado mais justo. O episódio da intercessão de Abraão reforça a ideia de que a fé não é apenas sobre receber bênçãos pessoais, mas também sobre se importar com o bem-estar da comunidade e agir em nome da justiça e da misericórdia divina. A disposição de Abraão em negociar com Deus e buscar a salvação para outros demonstra um exemplo poderoso de como a fé pode impactar o mundo ao nosso redor. A jornada de Abraão é marcada pela visita de 3 anjos que, na verdade, são uma manifestação divina. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda quando viu 3 homens se aproximando. Reconhecendo a importância desses visitantes, ele rapidamente os convidou a se hospedar. Essa recepção calorosa não era apenas um ato de hospitalidade, mas também um reflexo da profunda relação de Abraão com Deus e sua abertura para receber a intervenção divina em sua vida. Durante a visita, os anjos revelaram a Abraão que sua esposa Sara, que já era idosa e havia passado a idade da concepção, daria à luz um filho. Esse anúncio foi surpreendente e desafiador, especialmente para Sara, que estava ouvindo a conversa na tenda e riu em incredulidade ao ouvir a promessa. A resposta de Sara destaca a dificuldade de aceitar a promessa divina, quando a realidade parece contradizê-la. No entanto, os anjos asseguraram que nada é impossível para Deus e reafirmaram que a promessa de um filho seria cumprida. Esse episódio é significativo por várias razões. Primeiro, ele demonstra a continuidade da promessa divina e o compromisso de Deus em cumprir suas palavras, independentemente das circunstâncias. A visita dos anjos e o anúncio do nascimento de Isaque serviram para renovar a fé de Abraão e Sara, lembrando-lhes que a palavra de Deus é infalível e que, mesmo nas situações mais impossíveis, Deus pode realizar milagres. Além disso, a visita dos anjos e a subsequente promessa do nascimento de Isaque mostram a importância da hospitalidade e da abertura para a intervenção divina. A disposição de Abraão em acolher os visitantes e seu respeito pela presença divina abriram o caminho para o cumprimento das promessas de Deus. Esse episódio também sublinha a ideia de que Deus, muitas vezes, age de maneiras inesperadas, utilizando situações cotidianas e encontros aparentemente normais para revelar seus planos e promessas. O anúncio do nascimento de Isaque reforça a confiança em Deus e a necessidade de manter a fé, mesmo quando as promessas parecem impossíveis. O episódio da visita dos 3 anjos é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e da importância de estar atento e receptivo às suas intervenções na vida cotidiana. A promessa de Isaque, cumprida apesar das dificuldades, é um lembrete de que Deus realiza o impossível e cumpre suas promessas, reafirmando o papel de Abraão como o pai da fé. A fé de Abraão não apenas moldou sua própria vida e a de seus descendentes imediatos, mas também se estendeu profundamente através das gerações,
impactando inúmeras figuras bíblicas e a própria comunidade de crentes. A história de Abraão serve como uma âncora espiritual, mostrando que a fé e a obediência a Deus são fundamentos que transcendem o tempo. Personagens como Moisés e Davi, cujas jornadas também estão repletas de desafios e triunfos, encontraram inspiração na inabalável confiança de Abraão em Deus. Moisés, por exemplo, ao conduzir o povo de Israel para fora do Egito, enfrentou inúmeros obstáculos que testaram sua liderança e fé. A influência de Abraão é palpável na determinação de Moisés de confiar em Deus, mesmo diante do Mar Vermelho, e de conduzir seu povo através do deserto. Assim como Abraão confiou em Deus para prover um cordeiro em lugar de Isaque, Moisés confiou que Deus abriria o mar e proveria sustento no deserto. Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, também espelhava a fé de Abraão em suas batalhas e na administração do reino de Israel. Ao enfrentar Golias, Davi mostrou uma confiança similar à de Abraão, acreditando que Deus o fortaleceria contra inimigos aparentemente invencíveis. A aliança que Deus fez com Davi sobre um reino eterno encontra eco na promessa feita a Abraão sobre uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. A influência de Abraão se manifesta também na forma como ele estabeleceu um padrão de obediência e fé que se tornou um modelo para a nação de Israel. Cada líder que se levantava para guiar o povo de Deus olhava para a história de Abraão como um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a fé inabalável em Deus conduz ao cumprimento das promessas divinas. Essa herança de fé e compromisso com Deus continua a inspirar crentes até hoje, reafirmando a importância de Abraão como o pai da fé. Reforçando a importância do conteúdo apresentado, vemos que a influência de Abraão transcende sua própria vida, impactando outras figuras bíblicas e, consequentemente, toda a comunidade de crentes. Isso demonstra como a fé genuína e a obediência a Deus podem deixar um legado duradouro. Abraão nos mostra que a confiança em Deus, mesmo em face das maiores dificuldades, pode transformar não apenas a nossa própria vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor e das futuras gerações. A história de Abraão é uma poderosa fonte de inspiração para todos nós, lembrando-nos de que a fé é um pilar fundamental em nossa caminhada espiritual. A jornada de Abraão, desde seu chamado inicial até suas influências em figuras como Moisés e Davi, nos desafia a viver com uma fé inabalável e a confiar nas promessas de Deus. Continue conosco enquanto exploramos mais sobre essa jornada de fé e as lições que podemos aplicar em nossas vidas hoje. À medida que seguimos desvendando a jornada de Abraão, fica claro o quanto sua fé e obediência a Deus não apenas moldaram sua vida, mas também deixaram um legado profundo para as gerações futuras. Desde seu chamado até sua influência em figuras como Moisés e Davi, Abraão nos ensina que confiar em Deus é essencial, mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua história nos inspira a refletir sobre como podemos aplicar esses mesmos princípios em nossas próprias vidas. Mas a jornada de Abraão é mais do que um exemplo histórico. É um convite para todos nós. É uma oportunidade para fortalecer nossa fé, buscar uma relação mais profunda com Deus e permitir que sua influência transforme nossa vida diária. Ao entendermos melhor a história de Abraão, somos chamados a colocar em prática esses ensinamentos e a vivenciar as promessas de Deus de forma concreta e poderosa. Agora é o momento de agir, de levar essa inspiração adiante. Vamos nos comprometer a buscar a mesma confiança inabalável que Abraão teve, a enfrentar nossos desafios com fé e a acreditar que Deus está ao nosso lado em cada passo da nossa jornada. A história de Abraão nos chama a uma ação prática, viver uma vida de fé e obediência, impactando não só a nossa vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Por isso, convido você a refletir sobre como pode aplicar essas lições na sua vida. Pergunte-se: como posso fortalecer minha fé hoje? Como posso confiar mais nas promessas de Deus e permitir que Ele guie meus passos? Abraão nos mostra que, ao fazer isso, podemos não apenas transformar nossas próprias vidas, mas também deixar um legado duradouro de fé e obediência. Vamos juntos, com o exemplo de Abraão, construir uma vida fundamentada na fé e nas promessas de Deus.
Agora que exploramos profundamente a jornada de fé de Abraão e suas lições para a nossa vida, é hora de você se engajar e fazer parte dessa comunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te inspirou e você quer continuar aprendendo mais sobre as grandes figuras bíblicas e como suas histórias podem impactar sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe seu like se você gostou deste vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo e a alcançar mais pessoas com essa mensagem. E queremos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo dizendo o que mais te inspirou na história de Abraão ou como você pretende aplicar essas lições em sua vida. Seu feedback é muito importante e ajuda a criar um espaço de discussão e aprendizado mútuo. Vamos juntos continuar essa jornada de fé, aprendizado e transformação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.